adaptação curricular são com atividades do cotidiano, ou seja, um currículo funcional natural. O currículo são os próprios conteúdos que a gente já tem que trabalhar, né, dentro da sala de aula e que a gente tem que cumprir o nosso planejamento. Mas para essa nossa criança, que são pensadores concretos, tem que ser funcional. Magda Soares já diz isso para a gente, não é verdade? Falando da questão da alfabetização. Se o aluno vai desenvolver a aquisição da leitura ou então da escrita, por que ele escreve a sílaba K? O que significa K para mim? De repente eu não sei o que significa o K para você também, não é verdade? Então, na prática escolar, o ambiente tem que ser mais funcional. E o que é trabalhar um currículo funcional? E trabalhar o contexto da criança também. Trabalhar o contexto dessa nossa criança depende, né? Por exemplo, tá? Eu vou trazer uma ilustração aqui. Tá? Vou dar uma ilustração aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui do lado. Vamos observar aqui o que significa trabalhar de maneira funcional. Quando eu apresento para minha criança, né, esse algarismo 3, estou trabalhando a alfabetização ou mesmo na educação infantil, muito bem, isso é currículo, eu tenho que dar conta, tá? Estou trabalhando números com as minhas crianças, né, começando pelo algarismo 3. E o que significa para mim o algarismo 3? Não é a mesma coisa, ou não tem o mesmo sentido para você que está aí, tá? Me assistindo. E se eu te perguntasse nesse momento, o que significa 3 para você agora? De repente, o que você iria pensar? E quando nós estamos trabalhando de maneira pedagógica, nós queremos que a nossa criança faça a representação desse algarismo 3. E normalmente, né, os materiais didáticos que nós temos vai apresentar para a criança, de repente, tá, 3 copos ou 10 copos, todos iguais. E nós vamos pedir para a nossa criança pintar, na verdade, 3. Então, sempre a gente observa, nos nossos materiais didáticos que são oportunizados para a gente, sendo este apostilado ou sendo o nosso livro didático, que a gente tem o algarismo 3 e tem 10 desenhos na frente, só que os desenhos são todos iguais. Isso é trabalhar o currículo funcional natural? Natural, porque a criança tem que se sentir à vontade, tá? E por que é funcional? Porque tem que necessariamente pintar 3 copos da mesma cor, iguais? Não necessariamente. Nós podemos, por exemplo, tá, trabalhar com 3 objetos diferentes. Pode ser 2 tipos de copo, pode ser também uma xícara. Essa criança tem que fazer a relação do currículo com o seu contexto. O que é o meu contexto? Depende. Se a criança estiver sentada dentro de uma sala lá na sua casa, então o que significa o algarismo 3 para ele? 3 o quê? O que ele tem na sala dele agora, nesse momento? Se a criança estiver passeando, por exemplo, num jardim, onde ela pode observar 3? 3 o quê para ela neste momento? Se estiver comendo, o que significa 3 para ela neste momento? Por isso nós trabalhamos o currículo de maneira contextualizada, né? A Suplino diz isso pra gente, a Leblanc diz isso pra gente também. Por isso a funcionalidade de trabalhar o currículo e observar o que existe no real. Será que ele tem 3 xícaras iguais na casa dele? Provavelmente deve ter. Mas e se ele quiser colocar 3 copos? E se ele quiser trazer 3 objetos diferentes? E se ele quiser também dizer assim, este copo é desta maneira, é deste formato. Mas aí ele apresenta outro copo que ele tem na casa dele também. E se, por exemplo, também ele quiser trazer outro tipo de copo com outro material? No momento, eu estou só representando o algarismo 3. E a funcionalidade disso daqui? Ah, sim, a funcionalidade é diferente. Eu tenho 3 objetos que são diferentes.
E para que eu utilizo este copo? Aí sim é o currículo funcional natural para o meu aluno autista. E este tipo de copo, para que serve? Para que tipo de líquido eu preciso, né, para colocar aqui dentro? E esse aqui, será que é específico? Será que é para um momento específico, de repente, que a mamãe utiliza? Isso é currículo funcional natural. A criança aprende manuseando, observando no concreto. E nós oportunizamos essas estratégias de ensino para as nossas crianças, correto? Porque são pensadores concretos. Mas e na sala de aula? Certo? E na sala de aula, como é que nós vamos trabalhar com tudo isso? A gente também não tem um mar de materiais, né, para a gente pegar no nosso dia a dia. Mas nós conseguimos, sim, organizar o ambiente didático-pedagógico, por exemplo, um exemplo aqui, por cantos temáticos. A gente já tem o nosso canto da leitura, não é verdade? Por que a gente não pode ter o canto da nossa casinha, né? O canto da cozinha, tá? O canto, por exemplo, de um posto de gasolina, tá? Por que a gente não pode ter um canto de uma sala mesmo que a gente tem na nossa casa? Por que não pode ser o canto de jardim, né? Mas como que nós vamos observar e trabalhar tudo isso com 25, 30 crianças dentro da sala de aula? Bem tranquilo, depende do nosso planejamento, afinal de contas, nós estamos trabalhando a inclusão. E quando nós pensamos no nosso aluno autista, nós estamos também pensando nas outras crianças que dá para desenvolver as atividades. Sim, a inclusão é para todos. É uma adaptação curricular, tá? O currículo é o mesmo. O que vai fazer a diferença são as estratégias de ensino. Tudo bem? Podemos trabalhar com todos os alunos. Só não podemos esquecer das especificidades do nosso aluno ou nossa aluna autista, tá? Que se você vai oportunizar um objeto, que funcionalidade tem esse objeto? E será que ele consegue observar isso quando ele chega na casa dele também? Certo? A gente já tem o nosso canto da leitura. Então, um currículo funcional é para a vida prática. São tarefas que nós desenvolvemos dentro da sala de aula, correto? Em função das atividades de AVD. Sim, nós trabalhamos as atividades de AVD com as nossas crianças, atividades da vida prática, sim. Nós trabalhamos o processo por meio de PECs, como que a criança, após o lanche, vai fazer, por exemplo, a sua higiene de escovar os dentes. Essas são atividades da vida diária. E atividades da vida prática, quando a criança vai a um supermercado, o que ela vai comprar? O que é de interesse? Qual é o planejamento? Como que ela vai conhecer o dinheiro? E, obviamente, como que ela vai trabalhar com essa questão de dinheiro? No ambiente pedagógico, nós conseguimos fazer o mercadinho, nós conseguimos trabalhar essas especificidades no canto também da cozinha, que são as nossas atividades da vida prática. Prática de ir ao supermercado e fazer o quê? Ir a um jardim, a um passeio e fazer o quê nesse passeio? Tá? A gente consegue desenvolver isso aqui também, dando conta do nosso currículo, dando conta do nosso planejamento, que faz parte, tá? É como se fosse um meio, é como se fosse um dispositivo pedagógico, como diz Perrenot e Libânio, da didática da prática da sala de aula também.